Eu falei que essa mulher era embaçada. Ele olhou pra mim e falou assim: tia, quando você vai mudar essa tampa? Atrapalha a experiência do cliente. Nossa! E eu nunca tinha falado isso com ele, de experiência do cliente. Eu fiquei assim, ó. Estamos aqui em mais um Atrás da Vitrine. Cara, hoje a gente simplesmente vai visitar a Hilla Doces. Tem 4 deliveries em São Paulo, faz milhares de pedidos por mês. E ano passado, em 2024, ganhou o prêmio de melhor super restaurante de doces e bolos pelo iFood. Um fenômeno. Lembrando que esse episódio é patrocinado pelo Hub dos Restaurantes, que é a nossa contabilidade. E não só a contabilidade, eles têm várias soluções para food service. Várias coisas, cara. É realmente muito bom. Tô com eles faz uns 2 anos. Bora pro episódio. Já tô com a Hilla aqui, ela já recebeu a gente. Tudo bom? Oi, gente. É um prazer receber o Ale aqui. Tô muito feliz que vocês vão ver um pouquinho da nossa fábrica. Ó, eu já entrei, a gente sempre entra pra dar uma olhadinha. É gigante e assim, é cheio de coisinhas coladas na parede. Porque essa mulher, ela é a rainha da gestão. Ela não é só a rainha das vendas, ela é a rainha da gestão. Bora lá? Eu tento, eu gosto. Ainda tem muita coisa que dá pra melhorar. Bom, então vamos pôr a touquinha. Ela já tava de touca, eu pus pra ver a primeira vez, mas tem que pôr no vídeo, porque senão vocês reclamam. E ó, pro pé também, tá? O editor também tá de pro pé. E aí, como a gente não vai fazer nenhuma produção nem nada, ela tem as máscaras aqui também, mas a gente não precisa usar. Bora? Bora. Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês. Nós fizemos de um jeitinho assim, começa lá do fundo, vocês vão entender, pra sair aqui na frente, que é onde a gente despacha. Então tem toda uma lógica. Ó, se você reparar, ela tem apenas 5 freezers só na entrada. Ela disse que ela não tem uma câmera fria porque não tem espaço. Mas se tivesse... Queria muito. Deixa eu só ver se dá pra entrar por aqui, não. Vamos começar por aqui, ó. Nossa, que cheiro bom. Andréia, Pamela, o Ale, meu amigo. Tudo bem? Ele tem um Mocha Buns lá na Mocha. Cinnamon Roll. Coisa Podia ter chique. trazido um. Se fosse mais tarde, eu tinha passado na loja e pegava um. Aqui é a cozinha que faz as bases, né? Então aqui Tá. os recheios, aqui as massas. Tá. Então meio que tudo começa aqui, né? Aqui Aí, você tem 8 bocas. a gente tem 8 bocas. Aí as panelas dessas grandes tem 25 litros. E a menorzinha tem 11 litros. Nossa, às vezes você faz 25 vezes 8 ou não? Ah, faz várias vezes, né, Deia? Não é só uma Nossa. vez não, são várias vezes. Quantas panelas dessa por dia, assim? Aí depende do dia, quando é produção mais para final de semana, quantas vezes você faz? 14. Você trabalha, hein? Primeiro você faz as bases aqui, coloca naquelas caixas e aí deixa esfriando. Ali a Deia coloca com a etiquetinha de validade, Tá. aí só dá um tempinho, aí ou vai pra geladeira ou pro freezer, depende. E aí, então eles ficam um tempinho descansando, geladeira ou freezer. Sim. E aí depois, na outra Aí cozinha, depois você as faz a montagem, cozinhas, né? conforme Tá. vão precisando, vão pegando. E essa coifa gigante é uma coisa que eu reparei. Nem toda confeitaria, são poucas que tem coifa, né? Na Ah, e a verdade. gente colocou coifa porque assim, tem o vapor, tem Sim. o calor pra dar uma amenizada, né? Sim, sim. A gente não trabalha com fritura, com óleo, nada. Se a Então. pessoa trabalha, aí tem que ter É. mesmo. Apesar que não faz milagre, mas já dá uma ajudada. Sim. É que agora não tem nada ligado, né? Acho que só tem um forno ligado, mas quando tem as 8 bocas ligadas, mais os fogões, faz os fornos. Já dá uma ajudada. Sim, ajuda. E aí, aqui, você assa as bases. Aqui ela faz as massas. Aqui que ela faz as massas. Isso. Nesse cantinho aqui. Na verdade, eu vou te mostrar já Ah, já. tá. Tem a sala onde ela bate as massas. Tá. Tem uma batedeira bem grande. Entendi. Aí aqui é onde ela faz a separação dos Funciona, ingredientes. pesa. Depois ela pega ali da batedeira, traz pra cá, põe nas formas. Tá. Isso aqui era uma Ah, TV? tinha um micro-ondas aqui, Ah, tinha um micro-ondas. mas Achei vai que era- voltar a ter. Ah, tá. A gente vai colocar de Entendi, novo. entendi. Aqui você tem todas as fichas técnicas. Sim. Eu filmo muito perto pra não vazar as receitas dela, hein? Aí aqui são as fichas técnicas desse departamento, que Tá. são as massas. Ah, só daqui. Aqui são as massas, Entendi. brownies, aí aqui são os recheios e brigadeiros de enrolar. Aí, por exemplo, depois a gente vai pra outra cozinha, aí eles têm as fichas técnicas deles, que são as de montagem. Entendi. Aqui na parede são POPs, né? Que são procedimento operacional padrão. Esses daqui são os obrigatórios pela vigilância sanitária. Tem vários POPs que são obrigatórios. Tá. Aí a gente só colocou na parede o que são pertinentes para elas. Aí aqui, cada cozinha tem um lixo. Aí aqui tem o controle de perdas. Então tudo que vai pro lixo tem que colocar o que, a quantidade, a data, por quê, E quem. toda a perda daqui vai pra esse lixo. Daqui sim, aí Entendi. na Aí outra na sala outra- tem a outra. Então você não isso. joga em qualquer lugar a perda. Não, porque é o Porque aí ideal você é dá que uma elas tenham o analisada. controle Sim. pra gente saber mesmo. Sim, e pra controlar melhorar. CMV depois. Isso, o CMV a gente Entendi. acompanha bastante. Entendi. E esses pops a sua Nutri que faz? Os POPs é um responsável técnico, Tá. que no caso é a nossa nutricionista. Tá,
Tá. Aí eu tenho os POPs, que são os meus procedimentos Entendi, os que operacionais você quer padrão. fazer, Aí mas- eu que crio. Mas esses não são Mas obrigatórios pela esses daqui legislação. são obrigatórios da Tá, vigilância. entendi. Aí aqui tem os recadinhos, né, de verificar a validade. Aí os uniformes obrigatórios, né? Porque aqui, ó, é a área quente, aí tem que usar a luva térmica, avental térmico. Eu falei que essa mulher era embaçada. Falei. Aqui é onde ela faz a massa. Tá. Aí aqui tem ar-condicionado. Eu acho que tem 40 litros a batedeira. Então aquele carrinho é pra ela pegar aquele bowl bem grande das formas da massa, aí ela coloca aqui, aí ela vai porcionando nas formas. Entendi. Porque ela não consegue segurar na mão, né? Ah, é muito pesado, aí vem com o carrinho. Sim. Muitas vezes ao dia é bastante peso, É, né? deve ter em torno de 20 a 24 receitas aí, mais ou menos. Tá. Tem 40 litros, você falou. É, tô falando por Pesado. cima, é. Pesado, né? Sim. Aí aqui a gente já vem pra sala de montagem. Entendi. Então a gente saiu da parte de brigadeiros e bases. Isso, e ali veio as pra montagem. bases. Aí aqui, onde é feita a montagem dos bolos no pote, dos potinhos, Tá. gelados de coco. Aí depois tem a outra cozinha que são feitos os brigadeiros recheados, brigadeiro enrolado, fatia brownie, caseirinho. Então aqui você também tem o mesmo lixo, com a mesma planilha, só que Isso, dessa área. Dessa área. E aqui tem nas cozinhas tem que ter a pia de asepsia, né? Tá certo. E aí aqui são os avisos obrigatórios que tem que ter. Tudo da Nutri. É. Aqui tá até repetido, né? Sim, Mas a sim. gente colocou, aí é obrigatório ter esse aqui Tá. e esse aqui. E eu vi que você tem um farol de qualidade. Esse aí foi a nutricionista que implementou. Tá. Então são coisas que a gente precisa melhorar, tipo, de mais crítico. Aí as meninas mesmo vão colocando, ó. Ah, entendi. É Então, uma- oportunidade de melhorias. Quase uma Identificar autogestão. insumos em lote, limpeza dos detalhes, atenção à limpeza da borracha. Tá. Aí ela colocou, continuem focadas e determinadas. Aí se tivesse um ponto crítico, colocaria aqui. Entendi. Que a gente está implementando agora, Isso é bem legal. vai ter treinamento semana que vem de lote, que a gente Sim. vai começar a ter controle de lote. Lote Então dos aí seus tem produtos. Sim, aí tem que armazenar uma amostrinha no saquinho de cada coisa, tem que ter um controle bem certinho. Caraca. Pra não que perder a legal. rastreabilidade. Sim, isso é coisa de indústria. Tipo assim, normalmente confeitaria, quem tá em casa nem se fala, mas confeitarias de rua, lojas, muito raro ter lote assim. É, mas aí, mesmo não tendo lote, o ideal é que você tenha processos mínimos para não perder a rastreabilidade. Sim. Então, por exemplo, você vai abrir um chocolate e vai pôr ele no pote. Você tem que anotar o lote do chocolate Sim. e colocar no pote. Se você tiver algum problema, você sabe que lote que foi, Sim. falar com o fornecedor ou o que quer que seja. Então, minimamente, você tem que ter isso. Abrir um leite condensado, Coloca a validade, colocar o lote. a validade, e tal. lote. Tudo tem que ter etiqueta de validade. Qualquer coisa Qualquer- aberta sim. tem que ter etiqueta de Acho validade. que você não tem na Não mesa pode ter inox. caixa de papelão dentro da cozinha, não pode varrer, tem várias regrinhas, né? Isso que tudo é mesmo no em Tripass. casa dá pra ir se adequando. Então, Sim. por exemplo, evitar deixar caixa de papelão, não varrer a cozinha porque levanta sujidades, Uhum. não pode usar nada de vidro porque se quebra, aí você perde toda a sua produção, Sim. porque aí você pode contaminar com o vidro e Perfeito. não sabe. Então, as lâmpadas aqui todas têm proteção, né? Sim. E não é uma coisa cara, você comprar a lâmpada com proteção. Pra quem faz em casa, às vezes eu falo de ter, de repente, se for possível, uma geladeira pra casa e uma geladeira... Ou pelo menos um departamentinho. deixar- Não fazer carne na mesma panela que faz o brigadeiro, É né? porque mesmo fazendo em casa, Sim. não significa que a gente tenha que fazer sem os cuidados. Exato. Até porque é um alimento e você, mesmo em casa, você é responsável pela segurança alimentar. Sim. Então, quanto mais você for profissional, mesmo na sua casa, melhor. A gente sempre acha que tem que se ver como um profissional, independente da Como fase se já que a gente estivesse tá. fora de casa, Ah, eu tô né? em casa, mas eu vou pôr um uniforme, eu vou pôr Sim. uma touca, eu vou pôr um avental. Vou ter horário pra Vou ter trabalhar. horário para trabalhar. Isso fala muito sobre como a gente vai ser lá pra frente. Exato, exato. A gente já tem que se enxergar A gente assim. faz o pequeno da mesma forma que a gente vai fazer o Exato. grande. Não tem Só jeito. que dadas É, proporções. sim, Exato. lógico. Bom, aqui, ó, nossos potes, eles são de papel biodegradável. Antes nós vendíamos no pote de plástico, só que os nossos clientes reclamavam muito. Sério? Sim, bastante. Caraca. Porque eu acho que eles sabiam que a gente vendia num grande Num volume, grande volume. então é muito plástico.
E aí, acho que foi em 2020, a gente mudou para esse copinho aqui que é biodegradável. E aí, para não usar tampinha de plástico, que eu falei, gente, eu vou mudar pro biodegradável, vou usar tampa de plástico, não tem lógica. Aí a gente colocou essa daqui e aí compramos essa seladora que é manual. Vai aumentando os processos, né? Fica um pouquinho mais demorado. Eu tô ainda na fase de definir se eu quero continuar com esse pote, porque eu gostaria muito de melhorar a experiência do cliente. Sim, justo. Porque quando você puxa, ainda fica uma película de papel. Ele dá uma rasgada, ruim né? Pra experiência, Sim, todos justo. os detalhes. E aí eu tô vendo uma tampa pra pôr, só que aí pra ter tampa, teria que aumentar o tamanho do meu pote. Entendi. Aí eu tenho que analisar a precificação, CMV. Porque você vai ter um aumento. Exato, tem que ver se comporta. Aí quando eu bater o martelo, se eu for ficar com essa tampa, aí eu vou comprar uma seladora semi-industrial, que aí já faz mais potes de uma vez. Sim, justo. Ou se não, a tampinha. Isso é pra vocês verem que, assim, às vezes a gente vê quem é grande e acha que tudo tá definido já, que a empresa roda sozinha, mas assim, toda semana você tem uma erro dúvida. Em tudo, tem bagunça, tem prejuízo, só que numa escala às vezes maior. Às vezes o prejuízo de uma receita assim, é um lote inteiro. É igual falam no casamento, né? Porque só muda o endereço. É assim. Não, verdade. A empresa não é perfeita, a gente tem um monte de problema. Não tem a ilusão de que quando crescer vai ser diferente, tá? É a mesma coisa, só que a gente vai... São outros desafios. Vai vindo coisas novas, entendeu? Mas assim... Tem problemas igual todas as empresas, então fiquem tranquilas, não achem que a de vocês é bagunçada e a nossa é tudo arrumado, que não é. E a gente às vezes quer jogar tudo pro alto, às vezes a gente quer abrir uma vez por mais semana, a gente dá uma choradinha, aí depois volta. É normal. É normal. Completamente normal. Sim. Depois aí acabou aqui, e aí nesse carrinho vai pra... Esse carrinho aqui, ele leva lá pra frente pra pôr na geladeira, depois de pronto. Que aí vai pras lojas ou pro delivery daqui. Isso. Fechou. Então vamos lá ver. Então, aí aqui é a mesma coisa, eles têm as fichas técnicas do que eles fazem nessa cozinha, tem os pops, tem o controle de desperdício, tem que ter azulejo na parede. Se não tiver azulejo, pode ser... Tinta lavável. A tinta lavável, tá? Pode ser. Isso é dano, tanto é que acho que ali não tem, né? Ali é tinta lavável. Tinta lavável, justo. Então, aí eles liberaram. Toda essa história de... Nem todas as mesas... Algumas Nutri já me falaram que nem todas as mesas precisam ser de inox, que elas podem ter uma superfície clara, lisa e lavável, então pode ser de repente plástico, alguma coisa assim. Mas o ideal é inox. É sempre inox. É sempre assim, aqui tem muita Nutri que eu acho legal que ela fala, o ideal é inox e azulejo. Mas na dúvida, gente, pega lá no Google e coloca assim... normas da vigilância sanitária, portaria da vigilância sanitária no teu estado. Sim. Porque muda de estado para estado. Justo, faz sentido. Então, se você colocar a portaria da vigilância sanitária lá no Google de São Paulo, vai te dar todas as regras. Todas as regras. E aí você vai se adequando no que você consegue dar para sua realidade. Mas é um documento que é para todo mundo ver. Sim, o geral é meio grosso, é parecido, mas vai mudar. Exato. Né? Algumas coisas vão mudar. Então, às vezes, eu faço o doce num pote de vidro. Aí você fala, putz, posso mudar isso, entendeu? Coisa simples. Justo. Aí aqui é a sala de montagem. Aqui é outro. Tipo, é a mesma... Aqui é onde faz brigadeiros, coxinhas, tem a gente ainda tá com ovo aí, mas eu vou tirar em breve, porque eu quero pôr outra coisa. Então aqui monta bolo recheado, coxinha, brigadeiros, aí tem aqui o caseirinho, ó, tem... então ali você só monta os potes. Lá é potinho. Entendi. Aqui coxinha, entendi. Caseirinho, coxinha, é porque, tipo, agora a produção já tá no fim. Sim. Mas quando tá montando muito, lá fica só pote, lotado de pote, então não dá pra misturar. A gente tenta não vir nos horários de maior volume, justamente porque, senão, cara, 5, 6, 7, 8 pessoas a gente vai atrapalhar todo mundo. Agora já tá bem adiantadinho. Aí aqui tem as fotos com o passo a passo da montagem do doce, para eles seguirem. Então, na dúvida, tem também o visual, que é a foto. Aí aqui também tem os pops, tem o controle de desperdício. Cara, as cozinhas são pequenas, mas tipo, essa cozinha é uma cozinha que não é grande. Não. Mas no todo, assim... Tem quantos metros aqui? Tem 250 metros quadrados no total. É metro, hein? Eu precisaria de um pouquinho mais de espaço para eu poder fazer a minha câmara fria, né? Sim, que seria tipo isso aqui, vai. Quando a gente muda, a gente procura o lugar, a gente tá numa outra realidade. Sim. Então aqui pra mim era uma coisa gigantesca, agora já tá meio apertadinho, graças a Deus. Não, isso é ótimo, Sim. Isso é ótimo. Aí aqui é isso, é a montagem dos brigadeiros. Você pega a embalagem do caseirinho, monta... E aí, também, assim como naquele carrinho, também vai pra expedição. Aí vem pra cá, porque aí aqui são as geladeiras finais, né? Poderia ser minha câmera fria. Justo. Mas eu fiz a lojinha. Aí eu tenho que também decidir se eu precisar como mesmo. Nem tudo é perfeito. Então, só pra recapitular, lá no fundo,
a gente faz, vocês fazem os brigadeiros e as bases. Uhum. Aí depois Depois as montagens. dos potinhos. Dos potinhos, pote, Tá. aí aqui brigadeiros. Aqui brigadeiros, coxinhas E e aqui, afins. é. E aí o que a gente vai ver agora é a Sim. expedição e o delivery. Exato. Tá, beleza, bora. Então, Ale, aqui a gente fez uma adaptação, né? Essa sala toda antes eram só de geladeiras, a gente Tá. tinha mais espaço para montar as remessas. Entendi. Só que aí os clientes ficaram pedindo para poder comprar aqui também presencial. ter Aí a lojinha, gente né? tirou um espacinho daqui e deixou o balcão. Tá bom. Mas é uma coisa que eu já me arrependi, porque teria espaço para fazer a câmara fria, por exemplo. E aí... Não precisaria ter esse tanto de É, geladeira, entendi. entendeu? E aqui você tem muitos freezers lá, muitas geladeiras aqui. Eu poderia ter uma coisa só. Entendi, mas aí você tinha que juntar o espaço, né? E Sim. não dá, com a câmera fria Sim. não dá. E querendo ou não, o delivery tendo na fábrica, que é uma região muito boa. Sim, saúde Então é bom. ele traz uma boa venda e acaba que paga os custos da fábrica, Sim, né? lógico, lógico. Então, tipo assim, é muito boa a venda daqui. E é mais um ponto de delivery, Então, né? assim, se eu não tivesse venda aqui, já ia ser ruim, É, né? sim, com certeza, com certeza. E aqui que a gente quer fazer nosso delivery próprio. Ó, eles são full iFood agora, Sim. mas estudando para tirar um pouquinho do marketplace e trazer pro delivery próprio para conseguir fazer Sim. CRM, WhatsApp e afins. Aí aqui, Tá. gente, é a geladeira que a gente chama de estoque geral, né? Quando alguma loja precisa, ou até mesmo aqui na fábrica. E aí tudo tem que estar identificado com as validades. Etiqueta em tudo. Tudo tem que ter etiqueta, gente. Abrir um saquinho de coco, se você não for usar tudo, você tem que fazer etiqueta, tá? Uhum. Acho que independente de onde você esteja, a etiqueta de validade é o principal que você tem que ter. É o passo 1, eu acho, né? Porque, tipo assim, por exemplo, se você receber uma visita da vigilância sanitária e não tiver etiqueta, você vai tomar uma multa. Agora, se ele vê uma coisa ou outra que você tem que arrumar, ele vai te falar, ó, você precisa melhorar isso e vai te dar Sim. um prazo. Agora, a etiqueta de validade não tem pra onde correr. não dá. Então, é a coisa assim que a gente mais se preocupa aqui. E outra, o que a gente falou lá que vocês têm que se preocupar, eu acho que quanto mais a gente vende, mais atento a gente tem que estar, porque Sim. maior número de amostras, né, maior número de pessoas que recebem nosso produto, maior, querendo ou não, proporcionalmente, é a chance de ter algum problema Sim. e tal. E aí você tem como provar, ó, tá tudo aqui, o lote é esse, o rastreio é tal, tal, Sim. tal. Não se cobre de não estar assim. Nem eu sou tão foda que nem a Hila, mas vai fazendo na sua realidade o que for possível. Passo 1, etiqueta. Passo 2, pesquisa as normas. Antes eu fazia numa folhinha de sulfite, a gente cortava e colocava. Só que aí tem no Mercado Livre, não é caro essas etiquetas. As bobinas, né? Você compra um rolo, você coloca 1000. assim, etiqueta validade Anvisa. Vai ter um monte no Mercado Sim. Livre e aí já vai facilitar a sua vida. E aí você começa, esse é o primeiro passo, aí você pesquisa a norma, é o segundo passo, e aí... É porque imagina, você faz um brigadeiro mesmo que em casa. Uhum. Aí você esquece quando você fez. É, Aí vai nossa. dar 50 dias de validade. Isso acontece muito. Entendeu? Muito. Então tem que ter esse controlezinho. E aí, conforme as lojas vão precisando, a gente vai mandando. Hoje a gente organizou 3 dias na semana para enviar os produtos. Aí a gente chama um carro refrigerado, ele leva todos de uma vez. Terceirizado, não é? de Terceirizado, porque É, não compensa sim. ter meu. vocês. Também é. São 3 vezes na semana o transporte. E aí ele vem, pega todas as remessas e vai entregando conforme o endereço. Então Hoje- começa em Moema lá pra terminar no Tatuapé. Você tem 3 lojas mais essa, 4. Eu considero 4, porque eu Porque considero tem uma essa aqui, loja, né? Entendi. Beleza. Assim, acho que da estrutura é isso. Dá uma olhadinha no delivery. E o vamos- delivery ainda não abriu, mas Tá a tudo gente bem. pode fingir que abriu e Tudo fazer bem. um pedido. E aí a gente come um docinho. Bom, agora chegou minha hora preferida, que a gente vai comer uns docinhos. Mas antes ela só vai falar um negocinho importante da geladeira. Bom, aqui é uma adaptação, né, gente? Pra vocês verem que tudo é possível. Porque aqui todos esses ferros, Sim. essa eletricidade, tudo foi pensado em o cliente nunca acessar. Só que aí eles começaram a pedir, aí eu comprei esse balcão no Mercado Livre de Sim. última hora e fiz a lojinha. E aí aqui é a geladeira da loja. Então tem o controle lá atrás e tem o controle aqui. E esse aqui, os atendentes são responsáveis Sim. por o controle das validades da geladeira. Aí sai o pedido, pega dessa geladeira. Aí você precisa repor se aqui acabou, aí tem que pegar Pega de lá. porque tem o controle dos estoques. E você tem... Pega ali o bolo pra gente. A gente vende bastante bolo no delivery. Você tem bolo, tipo, bolo inteiro, a pronta entrega no delivery. Esse é bolo. Chega em meia hora, sei lá. Às vezes até Às menos. vezes menos. Menos. Caraca. E essa embalagem é pra ele chegar inteiro mesmo. Entendi. Ó, então essa caixa, ela foi feita especialmente pro bolo chegar inteiro no delivery. Nossa, que legal. Não Então sabia que tem ela esse tinha berço. aqui, tem esse berço. Aí a gente põe esse aqui. Passa o Então, e plástico sempre filme, no né? acetato, né? Nossa, isso é muito legal. Sim, e a gente não vendia bolo inteiro porque eu tinha medo. Uhum. Aí eu falei, vou fazer no acetato. Aí o nosso fornecedor de embalagem ajudou a criar essa
isso aqui para chegar inteiro. Nossa, e aumentou muito o nosso faturamento, porque Que é o ticket alto, né? é um ticket mais alto e é um momento que você não estava presente na vida do cliente, né? Sim. Eu só vendia doces individuais. Justo. Aí numa festa ele tinha que ir para outra confeitaria. Então agora eu tenho o muito bolo, bom. tenho a velinha. Muito bom, muito bom. Nada como 12 anos de experiência, né? Mas eu ficava com medo, mas assim, só com mas medo dá e não medo testava, mesmo. né? Então eu perdi muita venda, se Nossa. você for pensar. Então às vezes a gente tem que decidir testar logo, né? Uhum. Bom, agora a gente vai comer, mas eu queria antes mostrar as embalagens pra vocês. A Hila manda pro cliente que pede talherzinho, né? A colher com paninho. O bolo gelado tem o adesivinho, o saco é lindo. E todas as embalagens, aqui eu peguei também o brownie. E esse é só o brigadeiro, né? Só o recheio. É só o recheio. Pra Os recheios vocês que os verem. clientes mais gostam, aí a gente fez no potinho pra comer de colher. E, cara, enquanto eu vou comer, deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Acho que eu vou pegar o de uva. O de uva tem Esse chocolate, aqui. brigadeiro branco e uvas. É isso, né? Isso me Entendi. incomoda. É isso aqui. Tipo assim, ver o nível de detalhe que ela quer trocar. Ela quer mudar pra não ficar essa experiência... Não é ruim, mas não é a melhor, Não né? é ruim, mas não é uma experiência assim. Pra vocês terem ideia, meu sobrinho tem 9 anos. E aí, ele é super assim, antenado, que são os nossos futuros clientes, né, gente? Sim. Nós temos sempre que É. estar atento e modernizar. E aí ele pegou lá em casa, ele tirou a tampinha, ele olhou pra mim e falou assim: tia, quando você vai mudar essa tampa? Atrapalha a experiência do cliente. Nossa! E eu nunca tinha falado isso com ele, de experiência do cliente. Eu fiquei assim, ó, nossa, meu Deus, 9 até ele tá anos? falando 9 anos. Caraca! Então, assim, a gente tem que ver essa nova geração, as Sim. tendências, porque é o que vai fazer a gente sobreviver no futuro, né? Uhum. E aí, enquanto eu como, que agora é meu momento, como é que você tem 12 anos? Hoje você vai fazer 12 anos esse ano. Tá chegando, 12 anos. Cara, 4 deliveries, 4 lojas, uma fábrica de 250 metros. Como é que começou tudo isso assim pra você chegar até aqui? E começou assim, eu sempre trabalhei fora, não fazia doce, não cozinhava muito, sempre trabalhei com carro importado, Sério? sempre. Eu não fazia ideia. Isso eu Só não que eu sabia. sempre quis empreender, só não sabia no quê. Aí quando eu fui casar, que foi em 2013, a gente começou a ir fazer degustações. Não, você é uma mulher de disciplina, porque tá 12 anos casada também. Todos vai fazer 18 anos que eu tô com o Davi Nossa. e 12 casada. O casamento é junto com a empresa. Metade da minha vida que eu tô com ele esse ano. Caraca, Eu vou que fazer legal. 36, Uhum. tá velha. Continue. Tá não. No meu shabar, minha mãe fez muito doce. Que a minha mãe, sim, gosta de fazer doce, Tá. é boa. Ela fez muito doce. E aí no shabar começaram a perguntar se eu vendia os doces. Porque Entendi. estavam comendo e gostando. Aí eu falei que não vendemos. Só que aí já 3 pessoas perguntando, Uhum. aí eu já passei meu telefone. Porque há 12 anos atrás a concorrência era... Eu peguei e falei assim, tem muita gente querendo já. Então passei o telefone. Uhum. Aí quando saí do shabar, já saí com a cabeça assim, né? Tipo, vou fazer uma empresa de doces. E aí, quando eu voltei de lua de mel, fui dispensada, porque depois a empresa que eu Tá, trabalhava até vendeu, fechou. entendi. E aí falei, agora eu mando o currículo ou eu vou aprender a fazer doce. Eu não sabia fazer nenhum brigadeiro. Aí eu comecei a estudar demais. Quando eu quero, eu estudo. Sim. E aí comecei a estudar sobre ingredientes, diferença de creme de leite, leite condensado, fiz testes às cegas de Percentual chocolate. de gordura, blá blá blá. Percentual de gordura, aí fui fazendo os testes e criando essas minhas receitas que eu faço até hoje. Então, o ponto do brigadeiro branco, a gente demorou uns 6 meses para chegar no ponto, e é uma coisa assim que os clientes amam, as confeiteiras falam, gente, é o ponto desse brigadeiro branco. E é o mesmo até hoje? É o mesmo até hoje, eu nunca mudei as receitas. Nem os ingredientes, nada. Os ingredientes já fiz adaptações sim. Tá, de marcas e tal. Já. Tá. Agora a receita é sempre a mesma. Padrão há 12 anos. Né? Sim. É incrível, assim. Beleza, você começou a vender em casa, e de casa até sair... Sim, aí eu comecei a fazer na cozinha de casa, aí fiquei uns 6 meses, aí fui pro andar de baixo da casa da minha mãe, que ela morava num sobrado. Tá. Aí fiquei também pouco tempo, e aí já começou, porque eu sempre fui mais da parte comercial, e eu sempre fui muito ativa, assim, nas redes sociais, Entendi. Instagram, Facebook, desde que eu comecei. Então eu fiz sempre muita propaganda e sempre ofereci fazer parceria pras blogueiras, pra lojas, então assim... Isso me ajudou muito, essa parte comercial. E aí foi um crescimento assim, até que nessa parte mais rápido. Então aí eu já chamei meu marido para trabalhar comigo. O Davi. E aí ele arrumou o financeiro lá, viu que dava pra gente alugar um espaço pequeno. Aí a gente alugou lá no Ipiranga, um sobrado. Então a gente ficou 2014, 15, 16 no Ipiranga. Entendi. E aí no Ipiranga, só que eu fazia muita festa infantil, batizado. E aí em 2017 que eu mudei para esse estilo aqui, que é docinho individual. Tá.
E aí estourou. Entendi. Nossa. É que você, tipo assim, talvez nem todo mundo sabe, mas você e a Pico Ruchas meio que criaram, assim, né, a tendência do bolo de pote. Tipo, não sei se dá pra falar que vocês criaram, mas vocês foram as pioneiras. Sim, o que eu tenho certeza que eu implementei, que até as empresas de embalagem falam, que são os doces em embalagens personalizadas, Tá. que depois que eu lancei virou um boom. Às vezes eu vou em feira, as pessoas me reconhecem que são das empresas de embalagem. Fala, cara, o setor tem muito que te agradecer. Caralho, é isso que eu Mas sabia. assim, bolo no pote já existia. O que Sim. aconteceu é que eu trouxe algumas coisas que talvez não eram tão comuns em São Paulo. Então, por exemplo, em 2016, bolo vulcão tinha muito no Nordeste. Aquele bolo vulcão. Sei. Hoje em dia tem em Eu não todos os sabia lugares. disso. Não tinha muito. Aí eu falei, nossa, preciso trazer isso aqui pra cá, mas não foi eu que inventei. Só que aí Sim. eu trouxe, viralizou e assim, eu vendia muito bolo vulcão. Então eu acho que foram coisas assim que São Paulo não tinha tanto. Sabe como eu te conheci, assim, muito antes de ser confeiteiro? Acho que eu tava na escola, aquela bolacha, aquele bombom de Oreo. Ah, sim, eu vendia. Eu queria comprar, eu acabei não comprando, porque, sei lá, eu tinha 15 anos, aí eu tinha que me deslocar de casa, Sim. enfim. Mas eu te conheci por causa disso. Ai, que legal. Hoje eu já não vendo mais essa bolacha. Mas foi uma das coisas que também foi boa, né, pra você. Porque com o passar do tempo, eu decidi que eu não queria tanto ter nos meus doces produtos Oreo, entendi. Ninho. Até tem Nutella porque não dá pra tirar, mas eu quis que assim, a maioria dos doces tivessem uma receita feita pela gente. Entendi. Então, Fosse da Hila, isso. e não da Oreo. Sim, porque senão fica assim, um brigadeiro com Kit Kat, um brigadeiro com Oreo, um brigadeiro com Kinder. Então eu queria mais a nossa identidade. Concordo com você. Então aí eu parei, mas antes eu era super Sim. Twix, todos os chocolates possíveis. E te serviu por um bom tempo, né, pra crescer e tal. Ajudou pra caramba. Então, 2 anos depois, vocês abriram no Ipiranga? Então, aí da casa da minha mãe, nós fomos pro Ipiranga, só que aí eu fazia batizado, chá de bebê e E tal. aí você mudou pra... E aí eu quase fechei a empresa, porque eu fazia muito decorado, e aí só ficava bom a decoração na minha mão, eu não conseguia passar pra outra pessoa, eu comecei a ficar doente. Nenhuma. Não tinha escala. É porque é pasta americana, né? Sim. Então você tem que colocar um mini olho no ursinho, em cada ursinho. Sim, tem, então... tem uma menina que tá no Clube dos Confeiteiros, no grupo do WhatsApp, ela falou justamente isso. Ela falou, cara, eu vou sair dos personalizados e vou entrar de cabeça no delivery, porque não tem escala, Assim, eu já era conhecida nessa época, saía em revista lá de chá de bebê, chá de panela de famosos e tal, mas eu não tinha escala, tipo... Não tinha. Ficava tudo na sua mão. Ficava tudo na minha mão. Aí eu comecei a ficar doente, aí cada vez menos eu fui aceitando pedidos, aí chegou um mês que eu já não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel, porque eu não conseguia pegar encomendas. E aí a gente quase fechou, e aí na Páscoa de 2017 a gente decidiu mudar o estilo. Aí, nossa, deu um boom, que aí eu comecei a divulgar o vulcão, que não tinha tanto aqui em São Paulo, estourou o vulcão. Então, o ovo de colher. Então, são coisas que aqui em São Paulo não tinha tanto, mas tinha em outras confeiteiras. Então, por isso que eu falo que não fui eu que inventei. Mas eu divulguei muitos. Você foi a pioneira em São Paulo. Vídeos assim que tinham milhões de visualizações. Assim, tinha dia que eu vendia 80 vulcões sozinha, tinha lista de espera pra vulcão. Isso quando não tinha Reels, né? Nada assim. Era no Instagram e Facebook. Instagram e Facebook, grupo de Facebook, nossa, de bairro. Era uma loucura. Caraca. E aí, tipo assim, em 2016, em dezembro eu ia fechar, em 2017 a gente mudou pra esse modelo de negócios. Em 2017 mesmo eu já fui pro Moema. Mas aí em 2017 a gente já alugou Moema, fomos pra Moema, que é a loja oficial, né, a primeira. E depois aí, na pandemia, a gente abriu Lapa, depois aqui Tatuapé. a Tatuapé foi a última, a Saúde foi a Tatuapé. terceira. Aí fechamos parcerias, né, não tinha delivery, que eu tinha medo de ter delivery na época, mas aí fechei a exclusividade com o iFood. E aí casou com a pandemia, e casou que eu tinha feito essas embalagens, então foi um boom, assim, muito grande. Eu cresci demais na pandemia, muitas pessoas na área de alimentação cresceram muito, e aí no mesmo ano da pandemia eu abri a Lapa, né? É uma loja totalmente takeaway, você compra por uma janelinha. Porque eu queria mesmo essa simplicidade, esse estilo, né? a nossa operação é bem simples. Sim, eu gosto muito desse modelo. Muito. Tudo tem os prós e contras, lógico, né? você não vai conseguir servir bebidas e cafés elaborados, exato. Às vezes a pessoa quer uma experiência presencial, aí geralmente eu não vou dar, né? Sim. É mais um pega e leve. Sim. Mas aí acaba sendo uma operação com um custo muito menor, mais lucrativa e exato. mais Era o que eu ia falar, rápida. o custo diminui muito. Sim, assim. então você tem que escolher o que você quer, né? Escolher suas batalhas, né? Se você quer servir e tal, vai ter, às vezes o mesmo lucro de uma pessoa que tem operação enxuta, mesmo você vendendo mais. Então, você tem que ver o que você quer. Eu também acho. E hoje, pegando esse gancho, 10 anos, você falou que vai começar com o delivery próprio, e aí você acabou de falar assim, o que você quer? O que a Hila quer para daqui
5 anos, 10, 20? O que você pensa? Olha, eu quero sempre profissionalizar mais a empresa, profissionalizar os processos, melhorar a experiência que eu entrego para o cliente. Pode falar que eu tô comendo. Quero crescer o meu delivery próprio, mas assim, num futuro longo, distante, é criar uma empresa que seja tão boa e valorizada a ponto dela ser vendida por um valor muito bom. Eu acho que quando a gente cria uma empresa, a gente tem que criar ela para um dia a gente vender. Eu também acho. Então você tem que fazer ela lucrar, fazer ela ter processos, ser uma empresa que é escalável, né? Senão também ninguém vai se interessar. Exato. As pessoas querem escala. Então, quanto eu consigo produzir, legal. quanto eu consigo multiplicar disso aqui? E é uma operação simples que com adaptações a gente consegue. Com uma fábrica, essa aqui você consegue atender ainda mais, né? Porque, ou se eu quisesse ter mais uma não, fábrica em outro ponto que atendesse mais uma região enorme. Dá pra fazer muitas coisas. Você tem produção até tipo meio-dia. Se você estende essa produção até as 8 da noite, você Exato, dá pra ter vários triplica o número de turnos. lojas. Mas eu acho que a meta final mesmo, um dia, é vender, com certeza. A empresa, Perfeito. Com certeza. É legal porque nem todo mundo tem coragem de falar isso. Eu partilho da mesma opinião. Ou alguém vai herdar, ou vai ser vendido. Vamos viver dos rendimentos, vamos investir o valor e viver de rendimento. Aí depois a gente fala que vai descansar e abre outra empresa. E aí não descansa, né? Porque a gente que é empreendedor não consegue. Sim. Cara, acho que é isso. Eu vou levar alguns docinhos pra casa pra comer. Nossa, gostei muito, velho. Gostei muito. Muito mesmo. Até a água... Isso aqui é uma grata surpresa. Até a água tem a... Você manda fazer de monte. Sim. Tudo que dá pra eu colocar a marca, eu coloco. Então, assim, eu não aceito receber saco do iFood, de outras marcas, mesmo eu não tendo o custo. Nem lacre de segurança. Por quê, gente? Por quê? Porque eu tô fazendo propaganda pra eles. Qual marca eu tô fixando na cabeça do cliente? Exato. Então, eu prefiro ter o custo e fixar sempre a minha marca. Perfeito. Também acho. Concordo contigo. Então, todos os detalhes comunicam, né? Obviamente, eu tenho muita coisa pra melhorar. Não, mas, cara, você já tá... Assim, no meu conhecimento de confeitaria, você, pra mim, em termos de processos, é a que eu penso, assim, pô, eu quero chegar nesse padrão um dia. Eu gosto muito de processos. Dá pra ver. Se você não gostasse, não, acho que não ia ser Mas tão ainda bom tem assim. muita coisa pra melhorar. Tem. Nossa, a gente quer implementar bastante o sistema, né, que a gente usa, pra ser o mais automatizado possível. A gente usa muita planilha no Excel ainda. Que aí vai eu também tendo, uso, cada vez que é mais... Quanto mais manual, mais erros, né? Sim. Então o sistema ele vai afunilando os erros, as brechas. Mas eu penso, por exemplo, lá no Malcabanos, eu faço muita coisa no Excel, porque se eu trocar de sistema, vai ser uma dor de cabeça tão grande. E aí, pelo menos no Excel, tá tudo ali. Sim, tem salvo, essa também. Assim, mas automatizar é vida, assim, também é bom. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, tô muito feliz pela visita. Deixa suas redes sociais, os endereços que a gente coloca aí. Bom, a gente está em 4 bairros, né? Tatuapé, Lapa, Moema e Saúde. Acho que o endereço vai ficar aqui embaixo para não ficar tão longo. Temos delivery pelo iFood todos os dias, até de noite. E em breve aqui na fábrica vai ter um delivery próprio, que o Ale arrasa, né? Delivery próprio, eu já peguei várias dicas com ele. Você vê, eu faço delivery há tantos anos, a gente ganhou até o prêmio do iFood. Sim. Só que o meu delivery próprio eu tô morrendo de medo de fazer. É uma operação nova, é algo totalmente diferente. Dá medo mesmo. Então, assim, quando você estiver com medo, lembra que todo mundo tem medo e vai. Você vai melhorando no meio do caminho, mas não deixa de fazer. Fechou. É isso. Se inscreve, dá seu like aí. Instagram Hila Doces. Muito obrigado. Nossa, fazer tudo. Obrigado pela visita.